aconteceu? Muita coisa e pouca coisa. É verdade. Vamos lá. Eu acho que o Vasco fez 45 minutos bons contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? Teve um jogo muito mais equilibrado, o Vasco conseguiu marcar a pressão alta, o Flamengo estava se enrolando um pouco com a bola e acabou caindo nessa pressão alta do Vasco da Gama, até mesmo a forma que o Flamengo fazia, quando ele volta a bola pro Rossi, que é uma tática que o Felipe Luiz tem utilizado bastante de recomeçar o jogo. O Botafogo do Arthur Jorge fazia muito isso antigamente, recomeçava o jogo para poder criar espaço para os seus principais jogadores. Isso não deu certo contra o Vasco no primeiro tempo, que teve inclusive a melhor chance da partida com esse aí que está chutando essa bola, que é o Ryan. Num passe do Felipe Coutinho, um contra-ataque que o Vasco conseguiu encaixar, como vocês estão vendo aí na tela. O Ryan sai em disparada, bate de direita, o Rossi pega e na volta o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Isso aí foi logo no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco da Gama poderia ter saído com um resultado positivo no primeiro tempo e, repito, só durou 45 minutos, porque o jogo volta para a segunda etapa e o Vasco é completamente outro. Se competiu, se fez um jogo sério, se fez um jogo correto no primeiro tempo contra o Flamengo, no segundo a gente viu aquele Vasco desmoronando. Eu acho que essa é a palavra. E no final das contas, a gente, além de ter visto um público bem pífio para um clássico dos milhões em Campeonato Carioca, pouco mais de 10 mil pessoas no estádio Newton Santos, que tinham quase 40 mil à disposição. O Vasco da Gama não conseguiu fazer valer nem a sua força da sua torcida, porque tinha pouca gente lá. E no final das contas, o Flamengo, em uma bola, o Bruno Henrique não estava jogando absolutamente nada, mas assim que se fazem os craques, assim que o cara que é diferente aparece. Ele consegue se desvencilhar ali justamente do Lucas Freitas. O Lucas Freitas e o João Vitor, que estavam fazendo boas partidas, ele acaba conseguindo esse lance aí, que para mim não tem nada de sorte. O Bruno Henrique, ele faz o lance do pivô, consegue se desvencilhar do Lucas Freitas, bate de canhota e aí coloca o Flamengo na frente com 1-0. Sendo que o Flamengo já estava sendo melhor no jogo desde o início do segundo tempo. Teve uma bola do Luiz Araújo que o Luiz Araújo acabou isolando, teve outra bola do próprio Luiz Araújo que acabou parando na trave, e o Felipe Luiz foi muito inteligente quando no final ainda do primeiro tempo ele troca o Plata pelo Luiz Araújo. Ele coloca o Luiz Araújo na direita e o Plata na esquerda. E a jogada do gol, ela sai exatamente dessa movimentação. O Plata consegue se desvencilhar, o Hugo Moura acaba pulando uma casinha. Quando a gente fala pular uma casinha, é que ele salta uma linha para tentar marcar o Plata, e aí nesse momento, ele acha o Bruno Henrique sozinho entre linhas e o Bruno Henrique consegue fazer o gol. Depois do gol, o grande problema do Vasco. Hein? Foi um golaço, um gol ali, absurdo, assim, não tem como tirar qualquer tipo de mérito do Bruno Henrique, muito pelo contrário. Não pegou tanto na veia, mas pegou como tinha que pegar e foi golaço. Teve muita gente falando também que o Léo Jardim falhou, eu discordo completamente. Eu acho que é muito mais mérito do Bruno Henrique de ter conseguido pegar o Léo Jardim desprevenido. E aí, depois que o Vasco toma o gol, desmorona. E isso tem muito a ver com o Carille, que demorou muito a mexer. O Carille, ele coloca o Lloyd no segundo tempo, e o Lloyd é o reforço que chegou depois de todo mundo. E ele entrou primeiro. E ele não coloca o Nuno, que teoricamente seria o reforço mais badalado, o cara que tinha acabado de ser o melhor jogador do Campeonato Português, não coloca na partida, coloca o Garré. Ele dá essa justificativa lá que o clima era muito complicado, aí ele coloca um cara que veio da Rússia, mas não coloca um cara que veio de Portugal. Para mim, ele demorou muito a mexer. O Flamengo ficou muito confortável dentro da partida, mesmo com os desfalques, conseguiu ter no segundo tempo um amplo domínio sobre o Vasco da Gama. E te digo mais, o Flamengo nem fez uma excelente partida, nem perto do Flamengo que o Felipe Luiz vinha apresentando nos últimos jogos. Mas, mesmo assim, sua superioridade de elenco, sua superioridade mentalmente, a superioridade do seu treinador fizeram a diferença. O Flamengo novamente venceu o Vasco numa semifinal de Campeonato Carioca e novamente, mesmo com todos os subterfúgios que o Vasco tentou encontrar, trocando de campo, dando desculpa de que seria por grana, seria por mando, utilizando o artifício do tapete para tirar o Flamengo da zona de conforto, e no final das contas o resultado foi o mesmo. Então, assim, vai ter muita gente falando, como você até citou, Fernanda, porque vendo de fora, você olha e fala assim, realmente o Vasco competiu mais. O Vasco teve uma postura melhor, mas no final das contas durou só 45 minutos. Eu, como um analista, e obviamente também falando como torcedor, eu não consigo comemorar 25 minutos no primeiro jogo, 45 minutos, quem sabe a gente faz na próxima 65, quem sabe a gente em algum momento faz 90 e consegue bater de frente com o Flamengo. O Vasco novamente perdeu para mim. E eu jamais vou ficar me conformando com isso. Tá certíssimo, não pode se conformar com derrota.
Ó, a Golcase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara, além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó, irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Agora, Pedrosa, essa irregularidade entre tempos do Vasco, ela não é de hoje, Verdade. né? Ela é de outras temporadas até, vamos dizer assim. Com outros treinadores, isso tem acontecido. Isso até virou uma marca do Vasco. Sim. Tem um momento em que ele é avassalador, em que ele compete, e tem um momento em que ele despluga. Sim. Você acha que nesse jogo aí, que eu achei os primeiros 45 minutos extremamente equilibrados, Sim. quiçá até talvez o Vasco sair na frente porque teve mais oportunidades. Você acha que foi o Filipe Luiz desfez o nó que o Carille deu nele, né? Um nó tático. Nó tático não. O Carille foi nos pontos característicos do Flamengo, como Sim. você falou, nessa reconstrução no início do jogo ali, na saída de bola e tudo mais. Você acha que foi o Filipe que conseguiu desfazer o que o Carille pensou? Ou você acha que realmente virou uma característica do Vasco? Os próprios jogadores parece que baixam um pouco a vibração Exatamente. em campo, né? Eu acho que, Fernanda, se a gente for comparar, por exemplo, o primeiro tempo da Taça Guanabara com o primeiro tempo do Nilton Santos, foi outra postura. E por conta da outra postura, o Vasco da Gama conseguiu o quê? Competir. Jogando de forma séria, jogando de forma correta, com linhas bem ajustadas. Ele, inclusive, coloca 3 volantes, ele coloca o Jair no meio, o Hugo Moura na direita e o Cocão, e isso consegue dar uma consistência maior. O Flamengo neutralizou um pouco o seu lado esquerdo, mas potencializou o seu lado direito para dar ao Wesley a condição de partir para cima do Lucas Piton, que acabou tomando um cartão amarelo logo no início da partida. Isso comprometeu todo o jogo dele. O Lucas Piton fez um jogo muito ruim, mas também porque recebeu um cartão amarelo logo no início da partida. O Bruno Arleu de Araújo, na minha opinião, ele estava dando cartão amarelo em faltas completamente normais de jogo, eliminou a condução da partida e muitas vezes isso também acabou prejudicando no início, que o Vasco acabou tendo uma postura mais agressiva, mas uma postura de competição dentro do jogo. A falta é do jogo, isso é normal, isso é artifício. Então acho que assim, o Vasco teve uma postura diferente no primeiro tempo. O Vasco se organizou melhor e teve uma postura de podemos vencer. E quase conseguiu nessa bola do Ryan sair com um resultado positivo. No segundo tempo, tudo que os caras tinham feito no primeiro desmoronou. Parece que eles tinham esquecido. E o Flamengo, desde o primeiro minuto, foi muito superior ao Vasco da Gama. Tanto que eu cito aí um lance do Luiz Araújo, que ele isola a bola sozinho na entrada da área e depois uma bola na trave. Então o Carille demora a mexer, o Filipe Luiz percebe isso, que o Vasco tinha caído também fisicamente da intensidade do jogo, e quando ele coloca, repito, essa mudança do Luiz Araújo e do Plata desde o início do segundo tempo de posição, o Flamengo consegue ganhar um pouco mais de consistência. E no final das contas, Fernanda, o Bruno Henrique entra no jogo. Ele não estava jogando absolutamente nada, ele estava perdendo todas as bolas para o João Vitor, todas as bolas para o Lucas Freitas, mas por isso que chamam ele de rei do clássico, de rei dos clássicos, porque ele aparece nos momentos decisivos. Quando tem que chamar a responsabilidade, ele vai lá, aparece, e foi exatamente isso que ele fez. Aquele gol não é normal, gente, aquele gol não é a coisa de um atacante comum. Aquele gol ali para você fazer, conseguir de costas, dominar uma bola com ela levantada e depois girar, pegar ela de bate-pronto com a perna canhota, que não é sua perna dominante, é gol de um atacante que é diferente, que é um dos maiores jogadores para mim
do século XXI que se chama Bruno Henrique no futebol brasileiro. Então, assim, tem que respeitar o cara e, mais uma vez, ele foi decisivo. Depois que o Flamengo fez o gol, ficou muito confortável dentro da partida, tocando bola, o Vasco lento. O Vasco ficou desacreditado, Exatamente. né? Parece que toma o gol e acaba o jogo. É verdade. E isso é um problema do Vasco, um problema mental que até o próprio Fábio Carille comentou na coletiva. E aí, mais uma vez, Fernanda, eu vou falar assim, você tem que competir 90. Você não pode competir 45. Verdade. O futebol hoje não te permite, porque em um detalhe é o que acontece, o jogo é decidido. E o Vasco teve algumas oportunidades no primeiro tempo para matar o jogo e não matou. E no final das contas, o elenco mais qualificado fez a diferença. A gente tem essa sonora do Carille, cadê? Que o gol tinha... Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol